lá. Só o Wesley me respondendo que estava vendo. Obrigado, Wesley. Tá aqui? Tá aqui. Então, essas aqui são as datas das nossas aulas. Dia 15/10 é recesso, a gente não tem aula. Então, nos dias 22, 29 de outubro, 5 e 11 de novembro, a gente vai fazer os seminários, tá? Vocês vão apresentar os seminários. Os seminários são em grupos, então, de 5 a 7 integrantes. O final do semestre, nossa última aula agendada é dia 17, mas dia 17 já tem que ter lançado as notas. Então, a gente vai ter que prever aqui no dia 10 de dezembro uma avaliação substitutiva para a segunda oportunidade, né? E no dia 3 de dezembro a gente faz nossa última avaliação. É a 3, né? Sempre confundo, é a 3 ou D3? D3. D3, obrigado. A 3 são as atividades. D3. Então a gente vai ter algumas aulas. 4, 5. Opa, o negócio andou aqui. D3 está andando sozinho. Tá, para aí. Sumiu, vamos voltar de novo. D3. Boa. Os seminários vão fazer parte da atividade. Então a gente pode considerar os seminários como A2. Então os seminários vão ser A2. Eu estou com o Google Chrome, então isso aqui não é o Excel, a gente apanha um pouquinho. Aqui nessa primeira metade do curso, a gente faz uma avaliação, também alguma atividade contando como A1. Aqui no dia 19 de novembro, vamos fazer uma atividade sobre o quê? Sobre os seminários. Então não basta apresentar os seminários, tem que escutar o seminário dos colegas, tá? Participar do seminário dos colegas. Então a gente faz uma atividade aqui. Essa atividade, gente, talvez a gente faça em horário de aula ou faça a posterior, depois a gente resolve, fora do horário de aula. Mas nessa data que a gente vai ter os seminários, depois a gente faz uma avaliação só com informações que foram faladas por vocês nos seminários. Tá? Exclusivamente aí sobre os seminários. E aqui a gente vai ficar faltando a gente agendar uma atividade A1 e um D1. A gente, dependendo do andamento aí da disciplina, a gente agenda aí nessa primeira metade do curso. Ok? Tá bom. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo. Alguém me perguntou semana passada sobre bibliografia, né? Então eu fiquei passando alguns materiais para vocês. Ao longo do semestre eu vou passando alguns artigos também para vocês lerem. Eu acho interessante, né, vocês terem a prática, né, de ler artigos técnicos. Então muitas vezes o pessoal, né, vai fazer trabalho, só consulta artigo de internet, assim, sem ser artigos de congressos né, ou congresso, ou mestrado, doutorado, né, ou revistas científicas mesmo. Então, ao longo do curso, eu vou passar alguns trabalhos para vocês lerem, se dá alguma atividade aí, até para contar naquelas notas que estão faltando. Mas temos aqui também
O Life é a nossa biblioteca virtual, né? Na biblioteca virtual, gente, eu achei um livro que tem um capítulo bem interessante sobre fundição, que é esse livro aqui, ó. Vou aumentar. Introdução aos processos de fabricação de produtos metálicos. Então, a gente tem aqui esses autores, Cláudio Kiminami, o Alman Castro, Benício de Castro, Marcelo Falcão de Oliveira, da editora Blush. Mas a gente tem aqui de graça, né? O livro é de graça, aí vocês têm acesso a esse livro. Então, a ideia é, né, aproveitar esse acesso que a gente tem sem custo. Aqui tem mais um monte de livros, né, gente? Vocês conseguem encontrar vários livros aí que podem ser interessantes para vocês. Eu achei esse livro aqui consultando processos de fabricação, e aí tem uns 4 ou 5 livros sobre processos de fabricação, e esse é o que fala sobre fundição, é o mais interessante. Ele tem um capítulo aqui, esse capítulo que eu quero que vocês leiam, para acompanhar as matérias, a matéria, esse capítulo 2, sobre fundição, na página 29 do livro. Aqui eu já abri o livro e já puxei, né? Aqui a gente põe a página. Hoje a gente vai avançando o livro, né? Página a página aqui. Ó, o nome do livro está aqui, então, gente. Introdução aos processos de fabricação de produtos metálicos. Na página 29... Na página 29, como eu estava falando, tem o capítulo de fundição. Então, é um capítulo introdutório, ele apresenta aí os processos de fundição, tem algumas teorias aqui sobre fundição. Inclusive, tem um diagrama que eu achei interessante aqui, né? Um resumão geral, um fluxograma sobre a fundição. Pouco a gente falou isso semana passada, mas vamos ver se... Só fazer aqui, ó, vamos passar aqui, ó. Passar rapidamente nesse fluxograma para vocês verem como funciona. Então, o processo de fundição. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele tem 2 entradas. Os autores aqui desenharam para a fundição 2 entradas no processo de fundição. O desenho técnico da peça. Essa é uma entrada. E a outra entrada é o material. Fusão e tratamento do metal, preparação do metal, da liga metálica. Então, a gente tem que fundir essa liga, fazer o tratamento aqui, seria limpeza, retirada de gases, que são danosos para a peça fundida, adição de metais para, né, fazer ligas. Então, aqui é a preparação do metal líquido. Feita... Voltando aqui no desenho da peça, tendo sido feito já o desenho técnico da peça, existe um processo de modelagem. O que é a modelagem? É fazer uma peça, pode ser feito, semana passada alguém falou de isopor, pode ser feito de isopor, pode ser feito de madeira, pode ser feito de polímero. Oi? Areia? Não. Não, areia não. Areia vai ser o molde. O modelo, assim, ó, eu quero fazer essa peça. Eu estou compartilhando, né? Eu estou te mostrando a peça aqui. O modelo é o seguinte. A gente quer... Cadê a câmera? Aqui. Deu aqui, para saber. Estava ativada a câmera. Estava, né? Eu desativei. O modelo é o seguinte, gente. A gente quer fazer essa peça aqui. Então... para fazer o molde, boa noite, né? Para fazer o molde dessa peça, eu vou fazer um modelo dela, uma cópia dela, normalmente o pessoal usava madeira. Faço uma peça de madeira, eu posso fazer de polímero. Hoje em dia, tem gente fazendo com impressora 3D, né? Que isso aqui, antigamente, o pessoal fazia, era um artesanato.
Então, você tinha que fazer em madeira uma peça com exatamente as dimensões que a gente queria produzir. É um protótipo, isso mesmo, Mariane. É um protótipo essa peça. Para que a gente vai usar essa peça? A gente vai colocar tipo num molde. Vamos cercar Vamos cercar esse molde aqui. Vai ser uma caixa, na verdade. Vamos encher isso aqui de areia. A gente bate, 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 enche de areia. Soca essa areia para ficar bem dura. Depois eu vou virar isso aqui, retirar o molde. Esse molde tem que ter ângulos apropriados. Eu tiro esse molde e vai ficar o quê? Aquela caixa de areia com um buraco, um vazio, com o desenho da peça que a gente tinha feito. Hoje em dia tem gente já fazendo isso aqui em 3D, impressora 3D, porque não precisa do pessoal artesanal ficar construindo uma marcenaria essa peça aqui. Então, esse é o modelo. Modelo, então, seria um protótipo. É que protótipo, normalmente a gente fala, né? É a peça já... muitas vezes o protótipo é uma primeira produção da peça. Isso aqui, em fundição, a gente chama de modelo. É uma peça, então, normalmente de madeira, pode ser de isopor, polímeros, que tem o desenho exatamente da peça que vai ser fundida. Esse modelo, só ver aqui, eu ia apresentar. Olha lá, o setor automotivo usa bastante isopor, o Ramon está dizendo. E tem máquinas CNC específicas para fazer com isopor. Verdade, eu já conheço, já vi bastante com isopor e bastante com madeira mesmo. E tem alguns processos que faz, inclusive, com cera. A gente vai ver ao longo do curso, tem um processo que é feito com cera, esse modelo também. Vamos voltar lá. Onde que eu estava aqui? Então, aqui o modelo é esse que Ramon comentou, que eu estava falando aqui. Feito o modelo, a gente vai usar uma areia, né, para fazer o molde. O molde, então, é aquela caixa de areia, né, que é batida com o modelo lá dentro, e a gente vai tirar esse modelo e ficar o espaço onde o metal vai entrar e vai preencher, né, e vai formar a peça metálica, com o desenho que a gente montou no modelo. Macharia, a gente vai ver mais na frente exatamente o que é macharia, mas são algumas peças de areia que são colocadas para fazer canais internos, para fazer alguns espaços vazados na nossa peça. Ela vai fazer parte ela vai ser incluída no modelo ou no molde, quer dizer. Moldagem é a preparação daquela caixa de areia. Aí a gente tem o molde, que estão lá a caixa de areia com espaço vazio, que a gente já tirou o modelo, esperando o quê? O metal líquido. Então a gente fundiu o metal, né, fez, né, um forno esse metal, preparou o metal, limpou, adicionamos elementos de liga, temos um metal líquido perfeito do jeito que a gente quer, na temperatura certa. A gente precisa controlar essa temperatura, não pode ser muito baixa, né, porque senão o metal fica muito viscoso. E a gente vai pegar o metal líquido e jogar no molde. Só que a gente não fala jogar, né? O termo técnico em fundição é vazar. Então a gente vaza o metal no molde, naquele espaço vazio que sobrou, e a gente tem um conjunto, aguarda a solidificação. Hoje na aula a gente vai estudar um pouco essa parte de solidificação. E a gente tem um conjunto fundido. Por que conjunto fundido? Porque não é só peça, né? A gente vai ver também mais em detalhes, mas lembrando que eu falei semana passada,
Além da peça, existem canais, por exemplo, são colocados para o metal passar até chegar na posição onde vai ser feita a peça mesmo. Esse é o conjunto fundido. Que antes de usar esse conjunto, eu tenho que fazer o quê? Tirar da caixa de areia. Então, é o processo chamado desmoldagem. Desmoldagem é quando a gente quebra aquela areia batida, aquela areia prensada, compactada, e só sai o quê? O conjunto fundido. A areia, eu vou fazer um tratamento com essa areia. Essa areia é meio queimada, né, no processo de fundição, porque eu joguei metal líquido a temperaturas muito altas dela. Então, eu vou reciclar essa areia, vou adicionar um pouco de areia nova, né, fazer um tratamento nessa areia, e essa areia volta lá para o começo para ser usada num novo molde. Então, a areia tem um processo de reciclagem. Duas vantagens, economia, e outra vantagem, menos resíduo, né, que a gente vai ter que ficar cuidando desse resíduo aí, não pode jogar em qualquer lugar. Aquela conjunto fundido passa por um processo de corte daqueles canais que são usados para, né, para transporte, para passagem do metal líquido. Parte do metal líquido solidifica nesses canais. Então, esses canais são cortados e eles voltam para o forno. Então, todo o metal que está aqui a mais do conjunto fundido, em excesso, é cortado e a gente refunde isso. Isso volta também e faz nova fusão. Então, também tem uma reciclagem aqui, né? As sobras das peças, que são esses canais e maçalotes, volta para a fundição. E aí eu tenho a peça, depois que é feito o corte nunca é muito preciso, né? A gente precisa fazer um processo de rebarbação. A próprio molde provoca no metal um pouco de rebarba, a gente vai entender por que acontece isso. Daí a gente faz todo um processo de limpeza da peça também, a peça é uma peça semi-acabada. E a gente pode ter outros processos, como usinagem, pintura, e no final, peça acabada. Esse é o ciclo completo aí de um tipo de fundição em caixa de areia, em moldes de areia. E esse livro vai, depois a gente não vai ver mais ele agora, mas para quem tiver interesse em ler mais sobre, né, esse processo e acompanhar a aula também com mais material, a gente tem aqui esse livro que eu indiquei para vocês. Lembrando o nome dele, vou colocar no chat o nome do livro para vocês procurarem na biblioteca virtual. Ok, gente? Uma pergunta? Professor, Oi. tem uma pergunta. Por exemplo, eu fiz uma peça no torno de alumínio. Torneei tudo e beleza. Finalizei a peça e restou cavaco, o alumínio. Eu posso reutilizar esse cavaco, né, através do processo de fundição. Mesmo com a mistura de óleo solúvel. Pode sim. Muitas vezes muitas vezes ele é feito um processo de limpeza antes, principalmente por causa do óleo, né, que tá. Mas como normalmente também, né, quando você vai fungir o metal, você está sempre a altas temperaturas. Uma liga de alumínio, o alumínio puro funde a 660 graus. Na fusão de alumínio, normalmente é acima de 700 graus. Então, muitas vezes, esse óleo, né, vai acabar sendo volatilizado e vai sair. Isso. Mas é comum também ser feito um processo de limpeza para evitar que
sujeiras e outras partículas, né, que acabem entrando no alumínio. Quando uma fábrica de alumínio, fábrica de latinha de alumínio, por exemplo, latinha não, a fábrica que faz a laminação da chapa que vai fazer latinha de alumínio. Eu tenho uma laminação, vou fazer uma chapa, ela tem um tratamento, então ela usa reciclagem, principalmente de latinha mesmo, então praticamente todo o metal dessa fábrica é usado como matéria-prima a reciclagem de latas, e tem alguns processos de limpeza. Tem o processo de sujeira, uma lavagem no material, às vezes. Eles têm ímãs, o material tem algumas etapas onde o alumínio todo passa sobre ímãs, para quê? Para retirar metais que não são alumínio. Então, muitas vezes, o pessoal da reciclagem, né, quer vender latinha de alumínio, acaba colocando outros metais junto com alumínio. Daí você começa a entrar, por exemplo, latas de aço, o processo for aquele alumínio, gastar mais dinheiro para limpar aquele alumínio. Então, eles usam ímãs para retirar todo o metal, né, que seja magnético, todo o metal ferroso, para ir limpando esse material. Quem falou aqui? Rafael falou que tem uma secagem também. Também pode ser feito nessa empresa. Eu não lembro de ter uma secagem, mas normalmente tem, sabe por quê? Porque principalmente se você está fazendo adição de metal dentro do forno, o forno já tem uma carga líquida, né, fundida, você vai adicionando mais metal, você tem que só colocar carga seca. A gente não pode ter o risco de jogar um pouco de sucata úmida, porque quando a umidade cai naquele forno de alumínio líquido, o que acontece? Temperatura muito alta, a água que está lá, ela vira vapor, ela vaporiza na hora. Quando ela vaporiza, existe uma expansão de volume muito grande. Então isso já era uma explosão de alumínio, espirra alumínio líquido para tudo quanto é lado, porque não é que explodiu alguma coisa, mas é a água que pode estar na carga, na hora que chega no metal líquido, ela vira vapor, aumenta o volume, nessa expansão volumétrica, joga alumínio, né, joga o metal líquido para tudo quanto é lado. Recentemente, não lembro que a usina siderúrgica teve um acidente, aí não era nem com alumínio, era com aço mesmo. Teve um acidente em que a panela que eles iam vazar o metal, o aço líquido, a panela estava úmida. O que aconteceu quando eles jogaram a panela? Tinha chovido, provavelmente, ela estava com água a panela. Isso é sem fazer uma inspeção, não pode usar uma panela molhada dessa. Quando eles jogaram o aço líquido na panela, explodiu o negócio. O aço espalhou, né, porque a água vaporizou, ela, nessa expansão volumétrica, ela joga o metal que está em cima dela para um outro lugar e chegou a ter acidente grave com algumas pessoas que estavam perto lá daquela panela. Então, secagem realmente é importante sempre que você está mexendo com metal líquido. É exatamente isso aí, professor. E lá na empresa que eu trabalho, a gente está com o pensamento lá de fazer isso com o Zamac. Após a usinagem, algo que sobra assim de cavaco, e aí a gente tem um forno de refusão e automaticamente aproveitar esse cavaco aí, deixar com exaustor secando e colocar no forno. Professor, a empresa WEG, que faz motor elétrico, né, que ela é brasileira, eles utilizam 100% do material da carcaça, não tem desperdício. Eles fundem a usina, tudo que sai vai para umas esteiras por baixo da fábrica mesmo e volta para a fundição. Quando a empresa tem o processo de fundição,
Aí eles aproveitam tudo, né? Quando a empresa não trabalha com metal líquido, o que acontece? Ela tem que rebarba, retirada, cavaco, eles têm que juntar e vender para alguém que vai usar esse processo. Mas é quando a empresa tem a fusão, normalmente ela usa todo o material, ela reaproveita para não ter perdas. Onde que a gente estava aqui? Travou, professor. Tá dando uma Travou? travadinha. Às vezes dá umas paradas. Dá uma engasgada. Dá assim. Mas Tá com cavalo. parece que voltou. Vamos lá. Mas eu também estou engasgando às vezes, né? Gente, estou com falta de ar. Vamos lá. Então, falamos de fundição, né? Esse processo que eu mostrei para vocês. Estou compartilhando? Não, professor. Não. Né? A gente sempre, esse negócio de voltar, a gente sempre esquece alguma coisa. Até acabar a pandemia, a gente aprende. Vamos lá, compartilhando. Eu, semana passada, tinha apresentado para vocês. Onde é que está aqui? Uma sequência, né, de processo de fundição que é, né, mas na verdade está mais simples do que essa que a gente viu agora naquele livro lá de processo de fabricação. Aquele livro está mais completo do que essa. E hoje a gente vai começar a tratar o quê? Da solidificação da peça, né? Então todo o processo de fundição, a gente passa para o metal líquido e a solidificação é uma etapa super importante, porque vem daqui, né, muitos defeitos que tem o processo de fundição. Dependendo do modo como é feita a solidificação da peça, a gente pode ter defeitos que vão comprometer as peças fundidas. Então é importante a gente entender como que é o processo de solidificação. Ok, jogando, vazando o metal, a gente já tinha visto isso semana passada. Só voltando aqui um pouquinho, semana passada a gente já tinha visto isso, né? Todo metal, praticamente todo metal que é produzido vem em algum momento passou no estado líquido e vai ser solidificado, né? Raramente a gente tem uma peça metálica que não passou em algum momento pelo líquido. O processo de fundição é o processo mais importante para fazer ligas, para compor misturas, né? Misturas de ligas, composições químicas diferentes, misturar diferentes elementos químicos, e é um processo que é barato, comparado com o processo de conformação mecânica, né, conformação plástica, com o processo de conformação mecânica ou usinagem. E como que o metal, né, sofre a solidificação? Eu estou no líquido, eu estou com o metal líquido e quero passar ele para sólido. Quero fazer essa mudança, né, de fase do líquido para o sólido. O processo de solidificação, ele passa por duas etapas, que são essas que estão descritas aqui. A etapa de nucleação e crescimento. O que é nucleação? Então, eu tenho o material líquido, sólido. Eu tenho o metal líquido. Inicialmente, para fazer a solidificação, porque não é solidificação, é sólido, tá? Por isso tem acento. Inicialmente, para fazer a solidificação, eu primeiro tenho que ter a formação de um núcleo. O que é um núcleo? É um pequeno pequeno volume de sólido que se forma dentro daquela massa de metal líquido. Então, a gente tem a nucleação,
forma-se um metal, um pedaço sólido no metal líquido, e a partir dessa nucleação, a gente vai ter o crescimento desses núcleos, e à medida que os núcleos sólidos vão crescendo, o metal vai solidificando. Então, por exemplo, a gente tem, né, lembrando aí de ciências materiais, isso aqui é uma estrutura cúbica de corpo centrado, pode ser um ferro fundido. Eu tenho aqui ele no estado sólido. No estado sólido, a gente tem o quê? O metal sólido sempre tem uma ordenação atômica, né? É um metal cristalino. Então, ele tem uma estrutura com uma certa organização. No caso aqui, lembrando ciências dos materiais, é uma organização cúbica de corpo centrado. E o líquido? Né? Como que é o líquido? No líquido, os átomos, eles estão soltos assim, né? Eles não têm essa ligação, né? Essa junção, aqui ligação com o outro, como tem no sólido. Então, eu tenho no líquido os átomos espalhados. Por isso que o líquido não tem uma forma definida. O que mantém a forma de uma peça sólida, né? Ela tem a ligação, o que mantém ela sólida é a ligação química entre os átomos. Então, esse átomo aqui não vai se soltar desse, e não vai se soltar dos átomos que estão do lado dele. Então, se eu pegar, né, eu tenho uma peça sólida, se eu segurar num pedaço dela, os átomos restantes não vão cair. Eles estão ligados, né? Isso mantém o formato da peça. Agora, o líquido não é isso. Não dá para pegar um pedaço do líquido e querer que o resto do líquido, né, fique na mesma posição. Por isso que os líquidos eles não mantêm a forma, porque a ligação entre os átomos é muito fraca. Na verdade, não é que não tem ligação, é que ela é muito fraca. O processo de solidificação é o quê? Sair dessa estrutura, onde os átomos estão com ligações muito fracas entre eles, e passar para esse formato, organizado, com os átomos num reticulado cristalino, né? Com uma organização na estrutura atômica, uma organização no empilhamento dos átomos. E como acontece isso, né? Primeiro, com a nucleação. Nucleação é a formação do primeiro, né? Do primeiro núcleo. Né? Nucleação, formação do primeiro núcleo. É a formação do primeiro, da primeira porção de metal com essa organização dentro lá do meu forno, por exemplo, ou da minha peça fundida, no molde. Eu jogo o metal líquido, consegue se organizar e se ligar com a estrutura toda daquele metal, é o primeiro núcleo que vai ser formado. Ordenação, Professor? formação de Professor? Tá ouvindo? tal. Travou, professor. Professor, desliga a câmera para ver se melhora, porque está travando bastante. Professor, tá ouvindo aí? Esqueço de desligar a câmera. Boa, vamos ver se melhora aí. Vamos ver se melhora. Na outra faculdade que eu dou aula, a gente usa o Microsoft Teams. Lá, quando a gente compartilha, na hora ele já desliga a câmera. Daí um desliga, outro não desliga, a gente vai confundindo. Então, eu vou repetir um pouquinho. Essa parte aqui, vocês escutaram?
Estava na nucleação, essa parte foi a do líquido, transformando em sólido, nucleação. Tava aí no Google. Então, aquilo, a gente tem o líquido, onde os átomos não estão organizados. O primeiro agrupamento de átomos com estrutura cristalina, né? Ou seja, quando ele já tem essa organização aqui, então a gente está formando um sólido, os sólidos sempre são cristalinos, é meu primeiro núcleo de sólido dentro lá de um ambiente inteiro que está líquido. Então aqui eu estava, repetir aqui, a nucleação é a ordenação, né, de um grupo de átomos que estavam no estado líquido para a formação de cristal. Cristal, aqui, significa o quê? Material sólido, com estrutura cristalina. Então, tem um ambiente onde todo o material estava líquido, mas em algum momento, por algum motivo, né, alguns átomos começam a se ligar mais fortemente numa estrutura cristalina, formando um cristal, formando um sólido. Isso pode acontecer, gente, em qualquer temperatura. Pode acontecer numa temperatura acima do ponto de fusão. Ué, mas eu vou formar um sólido acima do ponto de fusão? Pode acontecer. Por quê? Não existe um combinado, os átomos chegam e falam, opa, chegou no ponto de fusão, estamos abaixando do ponto de fusão, então vamos se ligar. Os átomos lá nessa fase sólida, eles estão todos soltos. Pode acontecer em algum momento, o quê? Esses átomos que estão com esse espaçamento solto aqui, sem organização, pode ser que por acaso, em algum momento, uns átomos comecem a se organizar e formem uma estrutura cristalina. Opa, de repente, aqui no meio do líquido, alguns átomos se ajuntam, se ligam, formando uma estrutura cristalina. Isso aqui é o núcleo. Aqui eu formei um núcleo, né, que não está sólido. Isso pode acontecer. Isso é por acaso, gente. Né, os átomos estão se mexendo e de repente aconteceu de formar uma estrutura cristalina aqui. Isso é um trecho sólido. Pode acontecer isso acima do ponto de fusão do metal. Só que vai acontecer o quê? Se isso ocorrer acima do ponto de fusão, a gente fala que esse núcleo é chamado subcrítico, por quê? Porque ele se dissolve, ele se decompõe. Ele forma esse sólido, só que ele não é estável. Tá? A estrutura de menor energia acima do ponto de fusão, lembrando que estou falando temperatura acima do ponto de fusão. Então, o alumínio tem ponto de fusão 660 graus, de repente eu formo um sólido a 700 graus. Só que esse sólido não é estável e ele acaba se decompondo e volta para o estado líquido. Tá? Por que o estado líquido é mais estável? Porque tem menor energia. Né? Lembra a energia livre de Gibbs, lá na termodinâmica, não sei o quê? Ele tem menor energia. As mudanças de fase não só dos metais, de qualquer material, as mudanças de fases sempre ocorrem no sentido de reduzir a energia do sistema. Tá? Qualquer transformação de fase está buscando o quê? Abaixar a energia do sistema. Se eu estou formando um cristal sólido acima da temperatura do ponto de fusão, se ele fosse se solidificar, isso iria aumentar iria aumentar a energia do sistema. Então, o que acontece é que esse sólido se decompõe. E como ele vai se decompõe, não é um núcleo, né, ativo, a gente chama de núcleo subcrítico. Esses aqui eles são instáveis. Eles não são perenes.
Por que que a gente sabe, né? Como que a gente mostra essa parte de energia? A gente tem um gráfico aqui, ó. Esse gráfico tem energia livre aqui, ó. Então, aqui para cima, ó, energia livre. Quanto mais alto aqui, estou falando maior energia. E aqui eu tenho aumento de temperatura. Então, esse gráfico é energia por temperatura. O som tá bom, pessoal? Por enquanto, normal. Sim, Legal. Esse gráfico aqui tem duas retas. Essa reta aqui, G de energia livre de Gibbs, né? Essa reta aqui é do material sólido. E a outra reta é do material líquido. E essa aqui, do material líquido. O que ele está mostrando aqui nesse gráfico? Sempre que a gente aumenta a temperatura, a energia vai diminuindo. A energia livre do sistema vai diminuindo. Só que a inclinação de energia livre do líquido é diferente da inclinação da energia, da mudança, né, de energia livre do sólido. Então, o que que a gente tem? Nessa temperatura aqui, ó, vou colocar uma outra cor aqui. Nessa temperatura, a energia livre do líquido é essa aqui em cima, a energia livre do sólido está aqui embaixo. Tá? Isso aqui é uma vertical. O que que acontece aqui, ó? A energia, estou colocando E, mas é G. A energia do líquido é maior que aqui, a energia do sólido. Se a energia do líquido é maior que a energia do sólido, isso aqui é um G, hein? Se a energia do líquido é maior que a do sólido, o metal vai querer fazer o quê? Baixar a energia. Ele vai ficar sólido. Então, nessa temperatura X aqui, o metal vai estar no estado sólido, porque a energia do sólido que está aqui embaixo é menor do que a energia do líquido que está aqui em cima. À medida que a temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo? A diferença de energia entre o sólido e o líquido vai diminuindo. Aqui, ó, o sólido ainda tem energia mais baixa. Então, o sólido é estável, o líquido não. Aqui, ó, opa, está diminuindo a diferença. A temperatura está aumentando, eu estou vindo cada vez para temperaturas maiores. O que está acontecendo com a energia? Elas estão se aproximando. Até que chega a um certo ponto em que elas se igualam. Nesse ponto aqui, o que a gente tem? Energia do líquido igual à energia do sólido. Energia do líquido igual do sólido. O que a gente teria aqui? Para o material, tanto faz aqui. Aqui é a energia mesma para ele. Tanto faz ser líquido ou sólido. Esse é o quê? Ponto de fusão. TM. O que é esse TM? É o quê? Eu ia chutar a fusão aqui, mas TM. O ponto de fusão. É isso mesmo. É isso mesmo. O que é o ponto de fusão? Perfeito. Ponto de fusão é onde as duas energias são iguais. No ponto de fusão, o material está líquido ou está sólido? Está nos dois, ele está se transformando. Se a gente ficar só no ponto de fusão, pode ter uma mistura aí do líquido com sólido. TM vem de, no inglês é melting, temperatura melting, de fusão. Então, nesse ponto aqui, temperatura de fusão, a gente tem a mesma energia do líquido e do sólido. À medida que a gente passa dessa temperatura, o que aconteceu? Opa! A energia do líquido, ó, está aqui embaixo. Ela é menor do que a energia do sólido.
que acontece, então, a partir daqui? A partir do ponto de fusão, a energia do líquido, que essa linha, essa reta aqui de baixo, é menor. Então, o material está líquido. Abaixo do ponto de fusão, o material está sólido. Pô, professor, mas eu já sabia, né? Por que o material está líquido acima do ponto de fusão e sólido abaixo? Porque acima do ponto de fusão, a energia dele líquido é menor. Então, o material vai tender a ir para o estado de menor energia. Abaixo do ponto de fusão, TM aqui, a energia do sólido é mais baixa. Então, o metal vai querer ficar sólido, que todo mundo quer gastar menos energia possível, quer ficar com a menor energia possível. Claro aqui, pessoal? Tá sim, tá claro. Vamos lá. Agora, legal, é assim, bonitinho? Chegou no ponto de fusão? Muda a fase? A gente vai ver agora que não é exatamente assim. Mas daqui a pouco tem um blá blá blá. Então, se aqui tem alguma coisa estado líquido para o sólido, ou ao contrário, ocorre devido à transformação da matéria para uma condição mais estável, ou seja, menor energia livre. Para que o processo de solidificação aconteça, deve haver uma redução de energia. Então, para que eu saia do líquido e passe para o sólido, para que eu saia do líquido a alta temperatura e venha baixa temperatura para o sólido, faça essa transformação, já que a gente está estudando a solidificação, o que eu preciso? Ter uma redução da energia livre. No ponto de equilíbrio, aquele ponto lá, que é o ponto de fusão, tá? As energias são iguais. Eu vou ter a transformação, né? Eu tenho sólido passando para líquido, líquido passando para sólido. Não tem ainda, eu não vou ter no ponto de fusão exatamente a solidificação. Porque o material não vai ficar sólido se ele não tiver nenhum ganho. O que eu vou precisar, então? Que eu esteja um pouco abaixo, uma temperatura um pouco abaixo do ponto de fusão, porque um pouco abaixo do ponto de fusão, a partir daí eu tenho o quê? Sólido com energia mais baixa. Só que a gente vai ter uma dificuldade aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui aquele desenho que eu tentei mostrar lá naquelas bolas azuis, naqueles átomos azuis, eu tenho todo o metal líquido e eu vou formando alguns cristalzinhos com estrutura do metal. Se for alumínio, é cúbico de face centrada. Se for ferro, aí o ferro depende da composição química. Vamos falar do ferro, que o ferro muda um pouquinho. Se for ferro puro, é cúbico de corpo centrado. Aço que muda. E aqui no líquido, os átomos estão sem nenhuma ligação. Isso a gente já viu. Eu vou mostrar no gráfico, depois eu volto lá. Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Aqui, é o que eu vou explicar daqui a pouco, é o seguinte. Eu falei aqui em cima que no ponto de fusão exatamente não vai ter a solidificação porque as energias estão iguais, né? A energia livre do estado sólido e do estado líquido é a mesma, então não tem nada assim, nenhuma vantagem em solidificar. Eu falei para vocês o quê? Preciso
vou abaixar um pouquinho a temperatura, nessa temperatura aqui, o líquido tem energia maior, o sólido tem energia menor, então o material vai ficar sólido. Não sempre, não exatamente. Por quê? Porque quando a gente vai formar o sólido, imagina aqui, vamos voltar naquele desenho que é melhor. Imagina aqui, eu tenho o metal líquido, aqui o líquido, aqui um sólido. Ah, tá, então eu cheguei numa temperatura, aqui assim, aquele gráfico da temperatura, né? Eu estou nesse ponto aqui, um pouco abaixo do ponto de fusão. Então, eu tenho o sólido com menor energia que o líquido. Só que não é só a energia do sólido e do líquido que estão nesse sistema. Tem uma coisa a mais aqui no sistema, que é o quê? Para eu formar esse cristal sólido aqui, eu parti do líquido para formar o sólido, né? Mas além disso, eu tenho que fazer o quê? Uma interface aqui, ó. Eu tenho que ter, ou acontece aqui, forma uma interface, uma superfície entre o sólido e o líquido. E essa superfície, o que ela faz também? O que ela tem? Ela tem, nessa superfície, também tem energia. Para eu formar essa superfície, o sistema também gasta energia. Então, quando eu vou fazer meu balanço de energia, eu tenho que considerar a energia do líquido, a energia do meu cristal sólido. Só que para o sistema sair do líquido e chegar no sólido, ele também vai ter que criar essa superfície aqui. E essa superfície também consome energia. Então, eu vou ter que considerar essa energia da superfície na minha equação aí. Então, o que acontece? Vamos fazer uma mudança naquele gráfico. Essa aqui. Esse é o mesmo gráfico que a gente estava vendo antes. A gente tem essa linha aqui, o líquido, eu vou colocar aqui vermelho de líquido. Essa linha aqui é a energia do líquido, que a gente já tinha visto. Era um pouco mais reta do que eu desenhei. Essa aqui é a energia do sólido. Qual a diferença? Essa é a que a gente viu antes. Aqui eu estou comparando apenas a energia do cristal sólido e do líquido, sem considerar a energia da superfície que eu vou ter que formar, que eu vou gastar essa energia, né? Isso aqui é uma superfície dessa esfera aqui, eu vou ter que pagar essa energia também. Então, quando eu passo do líquido para o sólido, não é só a energia do sólido que eu considero, eu também tenho que considerar a energia dessa superfície. O que isso vai fazer com a minha equação, com as minhas retas aqui? Eu vou ter, ó, aqui é só do sólido, aqui é só o cristal, aqui é o cristal mais, aqui é o sólido, mais a superfície. Mais a superfície que eu vou ter que, né, usar parte da energia do sistema. Usar parte da energia do sistema para criar essa superfície. Então, quando eu crio um cristal no material, a curva não é a curva azul. Superfície, para aqui no F. Quando eu crio o cristal, não é mais a linha azul, porque eu tenho que considerar a superfície lá da interface. Então, eu tenho uma linha um pouco diferente.
por exemplo, essa linha verde. A linha verde está considerando também a superfície do material, do cristal. O que aconteceu com o meu equilíbrio? O ponto de fusão que estava aqui na minha temperatura, que eu tinha mostrado antes, o ponto de fusão que estava nessa temperatura, na hora que eu considerei a superfície também do cristal, o que aconteceu com ele? Ele abaixou, ele veio para cá. Ou seja, o alumínio, o ponto de fusão do alumínio é 660 graus Celsius. Se eu jogo o alumínio líquido, se eu vou resfriando, ele está a 700 graus. Se eu estou resfriando ele e jogo ele a 660 graus, ele vai chegar exatamente nesse ponto aqui de equilíbrio. Então, o que a gente falou antes, não, exatamente no ponto não adianta, eu tenho que abaixar um pouquinho. Só que quando eu começo a abaixar um pouquinho, o sólido tem energia mais baixa, mas eu tenho que também gastar energia com a superfície. De repente, esse ponto aqui não é mais 660, é 640, 650, não sei, mas é abaixo de 660. Então, se eu colocar em 655, que é abaixo do ponto de fusão, o material não vai solidificar, porque para solidificar ele vai ter que criar essa superfície, e a energia do líquido vai ser menor que a energia do sólido mais a superfície. Então, eu estou comparando, né, na verdade, a gente chama, é uma interface isso aí. Então, eu estou comparando a energia do líquido com a energia do sólido mais a superfície. Pode ser que aqui a 655 graus eu esteja nesse ponto aqui no meio, aqui, ó. Então, ainda o líquido é mais vantajoso. Ainda o material vai continuar ficando líquido, porque eu não estou mais usando a reta azul, eu estou usando a reta verde. Então, eu tenho que fazer o quê? Um super resfriamento. Para conseguir solidificar um metal, eu tenho que abaixar a temperatura. A gente chama isso de super resfriamento. Eu tenho que jogar a temperatura abaixo do ponto de fusão. Porque só colocar no ponto de fusão não adianta. Só colocar um pouquinho abaixo do ponto de fusão não adianta. Eu tenho que ter um super resfriamento para começar a ocorrer a solidificação. Entenderam isso? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Vamos lá. Vamos voltar no meu gráfico aqui, ó. Legal. Vamos dar uma limpadinha aqui. Para falar outras coisas. Tudo bem. Só que ainda, vamos considerar a superfície. Beleza. A superfície, né, a energia da superfície, ela é o quê? Ela depende, a energia da superfície depende do quê? Depende da área, né? Ela é função da área. Se a minha superfície consome energia, quanto maior a área, maior vai ser a energia. Porque eu tenho mais área, eu tenho mais superfície. Mais superfície, mais energia. Então, não é só, né? Não é só, tem superfície. Eu tenho que saber o quê? Qual o tamanho da minha superfície? Esse cristal pequenininho aqui, ó, tem uma área de superfície
menor do que esse cristal grande. Certo? Como aqui esse cristal está maior, ele tem maior superfície. Esse aqui tem uma superfície, uma área maior. Esse aqui é a área. Esse aqui é o cristal 2. Esse aqui é o cristal 1. A área do 2 é maior do que a área do 1. Então, obviamente, eu vou considerar que a energia desse cristal aqui é menor que a energia desse aqui. Ou seja, a energia depende do quê? Depende do raio, né? A energia depende do raio do meu cristal. Raios pequenos têm energia pequena. Raios grandes têm uma área maior e têm energia maior. Então, esse raio aqui é pequenininho, vai dar uma área pequena. O raio 2 é maior, a área é maior, a energia desse cara é maior. Então, no meu gráfico, eu tenho que considerar também o raio do meu cristal. Por isso eu tenho, né, isso aqui em função de diferentes raios. Então, essa curva aqui, ela também depende do raio do material. Mas eu vou mostrar agora de outro jeito isso aqui, com outro gráfico. Que é esse aqui, ó. Aqui esse gráfico, deixa eu baixar um pouquinho. Ele tem energia também aqui. Aqui continua a energia livre do material. Aqui continua a temperatura. Então o gráfico é o mesmo. Só que ele tem duas componentes aqui da energia. Esse lado aqui, que está caindo aqui, é a energia volumétrica. Essa aqui é a mudança de energia do sólido. Aqui estou falando da quantidade de sólido que está passando para a fase do volume do sólido que está passando para a fase líquida. Então, esse aqui é meu cristal. Meu cristal sólido está se formando. Desculpa, eu falei uma coisa errada, eu já vou corrigir assim que escrever cristal. Esse gráfico é um pouco diferente do outro. Porque esse gráfico não é com temperatura. Eu falei errado aqui, desculpa. Esse gráfico é energia em função do raio do cristal. Daquele meu primeiro cristal que está sendo formado. Isso aqui é o raio. O que eu estou mostrando aqui? Quanto maior o raio formado, vou voltar para cá. Quanto maior o raio formado, o que eu vou ter? Um volume de sólido maior. Então, nesse cristal 2, eu tenho mais sólido do que nesse cristal 1. Se eu estou numa temperatura um pouco abaixo do ponto de fusão, quanto mais sólido tiver o material, mais eu vou ganhar energia, eu vou, né, ter energia mais baixa. Então, se eu estou numa temperatura um pouco abaixo do ponto de fusão, quanto maior for esse cristal aqui, se esse cristal fosse desse tamanho, melhor, que vai ter mais sólido. Quanto maior o cristal, maior o meu ganho, nosso ganho de energia. E é isso que essa reta está mostrando. Quanto maior o raio daquele cristal, quanto vai crescer, à medida que ele vai crescendo, eu vou tendo o quê? Uma redução da energia do sistema. A energia vai caindo, ó. Diminuiu isso, com o raio maior diminui isso, com o raio maior diminui isso. Por quê? Mais material sendo solidificado. Quanto maior o raio, quer dizer que estou mais material sólido
Se eu estou abaixo do ponto de fusão, né, isso aqui é uma temperatura um pouco abaixo. Professor, esse que está caindo aí é o volume, né? Não é É o volume do cristal sólido. Beleza. Isso mesmo. Se eu estou com temperatura um pouco mais baixa do ponto de fusão, quanto mais sólido, melhor. Eu estou ganhando energia, está diminuindo a energia do sistema. Por outro lado, tem um ganho de energia. Quanto maior meu cristal, maior a energia que eu vou estar formando. Desculpa, maior a superfície que eu vou estar formando. E, consequentemente, maior a energia da superfície. Então, se para a mudança de fase do líquido para o sólido, quanto maior o cristal, melhor, para a energia de superfície, é o contrário. Quanto maior o cristal, mais energia o sistema vai consumir. Então, eu tenho aqui, nesse gráfico, o aumento de energia em função da superfície. Então, vou colocar de outra cor. Esse aqui é o quanto a energia aumenta à medida que o raio aumenta, a superfície aumenta, a energia da superfície está aumentando. À medida que a temperatura vai aumentando, à medida que o raio vai aumentando, eu tenho mais interface lá, maior a superfície da interface, maior a energia do sistema. Então, eu tenho um equilíbrio aí. Se aumento o raio, se para o volume formado eu tenho um ganho de energia, é que o volume que a gente está pensando é no volume do cristal. Quanto maior o volume, quanto maior o raio, mais material sólido eu tenho, menor energia. Por outro lado, quanto maior o raio, maior a superfície. Aqui em cima é a superfície verde, embaixo é o volume. Eu tenho que ter um equilíbrio disso aqui. O que acontece? A energia no começo cresce mais do que diminui. O crescimento da energia em função da superfície é maior do que a redução de energia em função do volume de material transformado. Essa reta, outra aqui que eu risquei tudo, eu vou ter que apagar para ficar melhor, para ver. Essa reta aqui, que sobrou aqui, é a somatória das duas das duas curvas. Então, lá em cima eu tenho o crescimento da superfície, aqui embaixo eu tenho o crescimento do volume, e essa linha, essa curva azul, é a somatória da energia do crescimento de energia por causa da superfície, mais a redução da energia por causa do volume do cristal sólido. A somatória das duas deu isso aqui. Então, no começo, a linha verde é maior do que a linha vermelha, chega a um certo ponto de máximo, a partir da onde a linha vermelha cresce mais que a linha verde. Então, eu tenho um ponto aqui, que é exatamente um ponto de equilíbrio. Então, com esse raio, eu tenho o equilíbrio o equilíbrio não, na verdade não é equilíbrio, né? Aqui eu tenho um crescimento. Vou até corrigir, não é equilíbrio não. O que acontece? À medida que o raio vai crescendo, a energia vai cada vez aumentando mais. Então não tenho vantagem de aumentar o raio. Para começar a ser vantajoso o raio crescer, eu tenho que ultrapassar essa barreira aqui. É como se fosse uma energia de ativação. A partir desse ponto, quanto maior crescer o cristal, melhor, porque a energia vai diminuir. Então, eu tenho que ultrapassar
essa elevação aqui, esse aumento de energia. Esse ponto aqui, deixa eu diminuir aqui para escrever, é chamado raio crítico. Então, exatamente esse ponto aqui é o chamado raio crítico. Por que crítico? É o raio limite. Se o meu cristal formado tiver um raio menor do que esse raio crítico, tiver aqui, qual a tendência dele? Dissolver e ir para o zero. Esse aqui é o raio crítico. É o raio limite. Se o meu cristal formado lá, ele é formado, gente, de novo, por coincidência. Estatisticamente, os átomos estão se mexendo lá, algum momento forma um cristalzinho, aqueles cristais. Se esse cristalzinho aqui, ó, tem um raio pequenininho, qual a tendência dele? Vou formar esse raio vai ser, por exemplo, esse aqui, ó. Opa! Qual a tendência desse cristal? Subir, aumentar a energia ou diminuir? Ele vai diminuir, vai dissolver até chegar no zero. Então, esse raio é instável. Aquele cristal com esse raio é instável. Se por acaso uma quantidade maior de átomos se junta e forma um cristal maior, e esse raio desse cristal é maior do que o raio crítico, por exemplo, é aqui, está com esse tamanho, qual a tendência dele? Não é diminuir, porque para diminuir, ele vai ter um crescimento de energia no começo. A tendência dele vai ser cada vez crescer mais. O raio vai crescendo, que quanto maior o raio a partir desse ponto crítico, menor a energia do sistema. Nossa, isso aqui era crítico? Eu falei crítalo. Isso aqui é crítico. E esse raio depende dessa temperatura. Essas curvas aqui, ó, são para uma dada temperatura abaixo do ponto de fusão. Eu tenho um raio crítico. Cristais que se formam com raios menores que esse se dissolvem. Cristais que se formam com raio maior têm a tendência a crescer. E vão levar à solidificação do material. Quando a gente muda de temperatura, agora esse gráfico é um pouquinho mais complicado, mas é a mesma coisa desse aqui, ó. Mas a gente vai colocar mais uma variável. Então, o próximo gráfico vai repetir esse aqui. Eu vou desenhar aqui, ó, vermelho, verde, azul, igual esse aqui. Vamos considerar o vermelho. Era esse aqui, aquele vermelho anterior. Opa, vamos aumentar aqui também para ficar igual, ficar bonitinho, ficar melhor de ver. Opa. Deixa eu ficar uma posição melhor para conseguir fazer melhor aqui. Então, essa linha aqui é a linha vermelha que a gente estava lá. É a redução de energia em função do crescimento do raio do cristal. Essa linha de cima é da superfície. A escala mudou um pouquinho, então a inclinação das curvas mudou um pouquinho. Mas essa aqui é em função da superfície. Superfície, 4πr ao quadrado. Essa aqui é volume, 4/3 de πr ao cubo. Só que tem mais uma linha aqui, ó. Por que tem duas linhas aqui? Porque ele está falando de duas temperaturas diferentes. Ele está dando dois casos de temperaturas diferentes. Nesse caso aqui, a linha vermelha é uma dada temperatura, vamos colocar aqui, uma temperatura T1.
T1 abaixo do ponto de fusão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, cadê aquele gráfico? Cadê outro? Isso aqui. Eu estou, por exemplo, aqui em T1, ó. Essa aqui vai ser aquela minha T1. Abaixo do ponto de fusão, à medida que cresce o cristal sólido, eu estou ganhando energia, porque o sólido tem menos energia do que o líquido. É uma temperatura abaixo do ponto de fusão, então a temperatura, né, eu tenho um super resfriamento. Só que ele está fazendo uma outra curva aqui, que vai ser essa roxa. Uma temperatura que está reduzindo a energia mais rapidamente, em função do volume. Por que está mais rapidamente aqui? Porque aqui é com uma temperatura T2, que é menor do que a T1. Temperatura mais baixa. O que eu estou fazendo? Então, estou comparando uma temperatura um pouco abaixo do ponto de fusão com uma temperatura mais baixa do que aquela. Voltando naquele gráfico. Eu estou comparando T1 aqui com um T2, que é uma temperatura mais baixa. Essa aqui, por exemplo, T2. O que acontece com T2? Por ser uma temperatura mais baixa ainda do que a T1, mais baixo que o ponto de fusão, mais baixo que a T1, a diferença, o ganho de energia, quando o material sai do líquido aqui em cima e passa para o sólido, o ganho de energia é maior, é mais rápido. Mais rápido no sentido que eu ganho mais energia com temperaturas mais baixas, eu tenho maior vantagem de passar do líquido para o sólido. Então, voltando aqui, essa minha curva aqui, ó, é com... À medida que o raio aumenta, como a temperatura é mais baixa, a curva roxa dá um ganho de energia maior. E a superfície? A superfície é a energia da superfície. Ela não depende da temperatura. É uma superfície sólido-líquido. É o quanto eu gasto de energia para montar a superfície. E aí, a superfície, ela não varia com a temperatura. Então, é uma linha verde só. Agora, essas linhas pretas é a soma das duas. A linha preta mais alta aqui, ela se refere à temperatura T1. Essa aqui é a linha preta, é a soma da linha vermelha com a linha verde. E ela me dá, ó, começo ela aumenta energia, até que aqui chega no raio crítico. Esse é o raio crítico na temperatura T1. Exatamente o que a gente desenhou aqui. Na temperatura T2, o que aconteceu? A redução de energia na transformação do sólido foi maior. Então, muda a minha soma, a somatória das duas energias muda. Essa curva preta aqui, essa segunda curva preta, é com uma temperatura T2, que ela é mais baixa. Então, o que aconteceu aqui? Como a energia foi crescendo muito, foi abaixando, né, muito fortemente, à medida que o raio aumenta, a somatória diminuiu aqui, e o raio crítico aqui ficou aonde, ó? O raio crítico ficou aqui. Ou seja, o raio crítico com temperaturas mais baixas é menor. Eu preciso juntar uma quantidade menor de átomos para começar a ter vantagem aqui. Temperaturas mais próximas do ponto de fusão, mais altas, eu preciso aumentar aquele raio crítico. Então, numa temperatura muito próxima ao ponto de fusão, para um metal começar a solidificar de verdade,
eu vou ter que criar um cristal bem grandão. É mais difícil criar um cristal grão, por quê? Porque até ele chegar naquele ponto grande, a energia vai subindo, vai subindo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um resfriamento do metal a uma temperatura razoavelmente abaixo do ponto de fusão, porque quanto mais baixa a temperatura, menor o raio crítico. Então, se o raio crítico é muito pequeno, se uma quantidade pequena de átomos se juntam numa estrutura atômica cristalina, eu já ultrapasso aquele raio crítico e passo a ter, esse cristal passa a ser estável. Ou seja, vou escrever aqui. Quanto menor a temperatura, quanto mais baixa for a temperatura, mais longe do ponto de fusão, o que a gente tem? Quanto menor a temperatura, eu tenho, consequentemente, menor o raio crítico. Eu tenho que juntar uma menor quantidade de átomos para criar um raio, né, um cristal estável. Se é menor a quantidade de átomos, raio crítico, chega aqui para não ter. Quanto menor a quantidade de átomos, o que acontece? Quanto menor a temperatura, menor o raio crítico. O que acontece? Isso aqui vai facilitar a solidificação. Vai facilitar a formação de um cristal estável que vai começar a crescer. Gente, quase 10h40, agora que eu vi. Por que eu preciso abaixar a temperatura? Porque isso aqui é aleatório. Lá só a última vez aqui. Porque essa formação de cristais é aleatório. Os átomos estão lá, né, na fase líquida, por algum motivo, alguma coincidência na movimentação, eu tenho que juntar uma quantidade de raios, de átomos, eu tenho que juntar uma quantidade de átomos que estão se movimentando, que aleatoriamente se encontram, formando um raio crítico, formando um cristal maior que o raio crítico. A chance de eu formar um cristalzinho pequenininho aqui, cristalino, é muito maior do que a chance de eu formar um cristal grande. Então, se eu estou num ponto, uma temperatura um pouquinho só abaixo do ponto de fusão, a chance de o material solidificar é pequena porque eu tenho que formar um cristal grande. Se eu estou numa temperatura muito abaixo do ponto de fusão, isso aqui é aquela T2 daquele gráfico, eu faço um cristal pequenininho, esse cristal fica estável e o material começa a crescer. Começa a solidificar, o cristal começa a crescer, começa a solidificar. Gente, falei muito? Hoje foi puxado, hein? Essa hora ainda, né? O Lucas, eu vou compartilhar sim e vou mandar algum material escrito também para ver se apoia vocês aí também para entender isso aí. Boa. Ô, professor, só comentando, os e-mails estão chegando só no Gmail, não está vindo no Classroom. Aí eu não sei se é que nem esses avisos, né? A gente recebe no Gmail, mas não está vindo aqui no virando publicação no Classroom. Não sei se é Tá, para vocês é mais fácil ver pelo Classroom ou pelo e-mail? Pelo Gmail? Creio eu que pelo Classroom. Tá bom, então. O e-mail, alguns olham, né? Alguns lembram de olhar para mandar para os outros, mas no Classroom todo mundo olha, chega o aviso.
Vem uma notificação no Classroom? Bem, se tem um aplicativo no celular ou aqui no computador também aparece. Tá legal, gente. Então aí é falha minha, tá? Eu acho que eu coloquei realmente por e-mail. Eu achei que o Não, e-mail era mais beleza. garantido, mas não, eu vou colocar pelo Classroom. Tá bom. Perfeito, Tá bom? obrigado. Tá bom. Pergunta, gente. Não, acho que tá tranquilo. Dá uma lida depois, porque foi bastante coisa. É Foi. difícil formular a pergunta. Eu vou. Deixa eu ver. Professor, Gente, eu vou colocar no sábado, tá? No sábado eu ponho. Eu não garanto que eu consiga amanhã, tá? Porque a empresa que eu trabalho lá, eles mudou política lá da TI, então eles bloquearam um monte de acesso nosso aí fora do serviço. E aí é geral, viu? Bloquearam todo mundo. Então, por exemplo, e-mail, ninguém pode acessar e-mail que não seja da empresa. Então, daí eu não estou mais dificuldade de usar durante o dia. Então, se eu não conseguir amanhã, no sábado, eu coloco. Essa é a outra aula. As duas aulas eu coloco para vocês. Gravações. Sem problema, professor. Falar nisso, deixa eu parar de gravar, que senão depois eu perco isso aí. O que mais, gente? Só isso? Foi puxado hoje? Um pouquinho.